Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Meus amigos, nós estamos hoje recebendo o Dr. Arno von Richthofen. Dr. Arno, além de ser um grande amigo nosso, tivemos uma convivência de uma carreira inteira na medicina. O Dr. Arno é membro da Academia Nacional de Medicina, é professor de neurograduação e na cadeira de cirurgia vascular e endovascular da PUC-Rio e médico da Rede Dora e atua no Rio de Janeiro em vários locais. Dr. Arno, com a palavra, então, para falar sobre cirurgia de carótida na vigência do AVC agudo. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite de poder participar mais uma vez do Papo Neuro e o privilégio de poder apresentar para vocês essa experiência que, embora nós nos dediquemos à cirurgia de carótida há várias décadas, há mais de 4 décadas, na verdade, só nos últimos anos é que nós passamos a entender um pouco melhor como poder agir na fase mais precoce após o evento agudo. E isso é um fruto do trabalho e da disponibilidade de vários métodos de diagnóstico e de tratamento mais recentes que permitiram que a gente oferecesse com segurança essa abordagem. Então, acho que podemos compartilhar a nossa tela, né? Nós vamos falar sobre se nós temos possibilidade de dizer qual é o momento ideal de revascularização carotídea após um evento isquêmico agudo. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido na nossa disciplina de cirurgia vascular e endovascular da PUC-Rio. Os senhores estão vendo os participantes, os cirurgiões vasculares e angioradiologistas do lado esquerdo dos senhores e também os angiologistas e o pessoal responsável pela terapia intensiva. Todos eles têm uma participação muito importante nesse tratamento. Não temos nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Antes de entrar no tema aula, eu gostaria de trazer a vocês uma vivência que muito influenciou essa nossa busca por um tratamento mais adequado nesse tipo de paciente. Esse é um caso que Luiz Alberto e eu vivenciamos no ano de 2004 e que foi uma verdadeira marca, eu acredito que nas nossas carreiras. Tratava-se de um paciente de 61 anos que deu entrada no hospital com uma hemiparesia à esquerda de início súbito. Ele entrou na sala de exame caminhando. Os senhores veem aqui a tomografia, praticamente nada de especial. A tomografia realizada com contraste. No mesmo dia, nós vemos uma discreta atenuação do lado direito do encéfalo. Todavia, o estudo com a ressonância magnética já mostrava uma importante área isquêmica no mesmo território. Esse estudo, no método de difusão da ressonância magnética, nós vemos nitidamente as áreas isquêmicas do cérebro, que o doutor Luiz Alberto, depois, nos comentários, pode detalhar mais especificamente. Esse paciente, então, foi submetido a um estudo angiográfico. Esse estudo angiográfico mostrou uma placa com uma estenose importante de cerca de 90% da carótida interna no seu terço proximal cervical, precedida de uma área de uma dilatação, talvez aneurismática pequena, e chamava muita atenção a presença de um trombo intraluminal imediatamente distal a essa estenose. O estudo da circulação intracraniana mostrou que, embora esse hemisfério ainda recebesse circulação dessa artéria, mas ele também tinha uma ampla nutrição vindo da sua carótida interna contralateral, uma comunicante anterior de grosso calibre, irrigando assim o lado direito do cérebro, que era o afetado pelas áreas isquêmicas. Houve uma discussão muito importante nessa ocasião com neurologistas que cuidavam do doente, e eles consideraram que, como havia uma circulação colateral adequada, esse paciente não deveria ser submetido ao risco de ser removida essa sua lesão carotídea
apesar de ser muito importante. Ele foi, então, anticoagulado e, para a tristeza de todos, o que aconteceu uma semana depois, nós vemos aqui o paciente sofreu um infarto cerebral extensíssimo, envolvendo praticamente todo o hemisfério cerebral direito, sobretudo os territórios da sua artéria cerebral média. Aqui nós vemos o estudo de difusão do mesmo caso e, obviamente, a evolução para uma hemiplegia importante e duradoura e com uma sequela definitiva nesse caso. Isso é um preâmbulo. Entrando, então, na apresentação diretamente de hoje, o acidente vascular encefálico é uma situação de saúde muito importante no Brasil. Ocorre cerca de 250 mil casos de acidentes vasculares isquêmicos por ano. A mortalidade é de cerca de 1/3. A morbidade é de cerca de 1/3, de forma que a prevenção é muito importante. Nós também sabemos que, uma vez que ocorra uma manifestação isquêmica cerebral, seja ela uma isquemia cerebral transitória ou um infarto isquêmico menor, o que antigamente se falava muito que o paciente tinha tido um espasmo, né, que era a palavra corrente na população, não foi um derrame, foi um espasmo, na verdade, uma isquemia transitória, um pequeno AVE. Os pacientes estão sujeitos a um risco muito maior de terem um segundo, um terceiro e, quem sabe, um definitivo, quanto mais perto do evento índice. Então, quanto mais perto da primeira ocorrência, maior o risco que isso venha a ocorrer de uma forma definitiva, em cerca de pelo menos uns 30% dos casos. Então, sabemos também, nesse trabalho publicado por Roswell, já no ano 2004 e posteriormente por eles novamente no ano seguinte, que 43% dos acidentes vasculares encefálicos isquêmicos ocorrem nos primeiros 7 dias após uma isquemia cerebral transitória. Os outros 57% ocorrem sem aviso nenhum. Eles vêm simplesmente como um terremoto que ocorre sobre o paciente. Nós também sabemos já há bastante tempo, e já vamos aí pelo menos 30 anos, de que os procedimentos sobre a bifurcação da carótida gravemente lesada, no caso aqui a endarterectomia, no famoso e conceituado estudo NASCET, mostra que, uma vez que o paciente tenha sido submetido à remoção da placa de ateroma causal do acidente vascular encefálico, eles vão ter uma evolução muito saudável ao longo dos anos que se seguem. Praticamente, eles estão protegidos de terem um outro acidente, uma vez removida essa causa etiológica ao nível da carótida cervical. Então, por que não operar todo mundo que tem um acidente vascular encefálico agudo? No início da experiência com a cirurgia de carótida, sobretudo nos anos 60, os cirurgiões que ousaram operar os pacientes com acidente vascular isquêmico agudo logo aprenderam que o risco era muito alto. Aqui os senhores estão vendo uma tomografia exatamente de uma transformação hemorrágica de um AVE isquêmico num paciente com estenose crítica de carótida. Então, ocorre o risco da conversão do infarto isquêmico em infarto hemorrágico, de prognóstico muito pior, e também da mobilização de trombos e detrito de placa que estão nessas carótidas, fazendo com que haja um aumento da morbidade e um aumento da mortalidade. O risco, na verdade, é a reperfusão da área isquêmica, convertendo, assim, o infarto isquêmico em hemorrágico por um mecanismo de hiperperfusão e também de edema cerebral, levando aquelas consequências já vistas de aumento da mortalidade e da morbidade. A mobilização das placas era uma realidade, porque nós estaríamos trabalhando em artérias altamente recheadas de material aterotrombótico, muitas vezes muito frágil, e que a mobilização facilmente facilitaria o deslocamento desses fragmentos em direção ao cérebro, causando um infarto cerebral isquêmico. Esse é um caso muito interessante, que essa é uma paciente que apresentava essa imagem que os senhores estão vendo aqui,
e ela teve um acidente isquêmico. Nós imediatamente, então, resolvemos operar, imaginando que nós iríamos encontrar ainda pelo menos fragmento de placa, e o que houve foi que quando nós abrimos a artéria, não havia mais trombo nessa placa. Havia nessa artéria, havia placa. O trombo havia embolizado e já estava localizado dentro do cérebro. Que os senhores veem novamente eu passei atrás. Então, quais são os objetivos de uma intervenção precoce? Primeiro, é prevenir a recorrência da isquemia. E o segundo é melhorar a perfusão das áreas isquêmicas cerebrais. Aqui talvez seja uma das poucas áreas onde uma cirurgia de carótida, uma intervenção sobre a bifurcação carotídea, pode melhorar a perfusão da área cerebral isquêmica, porque nós temos a certeza de que, na imensa maioria dos casos, o tratamento das carótidas, na verdade, é um tratamento profilático. Eu já mostrei numa aula anterior exatamente essa fotografia, esse slide, em que nós temos uma estenose de carótida, um exame de angiorressonância magnética mostrando a estenose crítica da carótida, e aqui a placa sendo retirada. Não é o caso deste paciente, mas todos nós conhecemos essa situação. O presidente do Brasil, que sofreu várias isquemias cerebrais transitórias, de etiologia carotídea, várias vezes perdeu a voz, teve afasias transitórias e acabou culminando com um AVE isquêmico, com uma hemiplegia, que levou ao óbito alguns meses depois, em meio a um grande sofrimento de hemiplegia direita e afasia. Então, quais são os objetivos da intervenção precoce? Nós sabemos que nós podemos intervir com segurança nos pacientes com isquemia transitória. Por quê? Porque na imensa maioria dos pacientes com isquemia transitória não existe uma lesão definitiva no cérebro. Ela foi transitória, ela limpou, na maioria das vezes, em poucos minutos, eventualmente algumas horas, e no máximo dentro de uma hora, dentro de um dia, para ser considerado como isquemia transitória. Mas como no exame clínico inicial, podemos saber quais são os pacientes que estão tendo um AIT ou que estão evoluindo para um acidente vascular encefálico isquêmico. A história natural dos AVEs não incapacitantes mostra que, como eu já vi anteriormente, que são recorrentes em 48 horas, em 3 a 5%, em 7 dias, de 5 a 12, e até 90 dias, em 20, ou um percentual levemente mais elevado. O prognóstico nós já vimos, é um prognóstico muito sombrio, e a recuperação completa ocorre num percentual muito pequeno de casos. O que os 4 grandes estudos clínicos randomizados recentes nos informam sobre a intervenção precoce no AVE isquêmico? Tanto o estudo SPACE como o EVA3S, como o ICST, como o grande estudo CREST, na verdade, informam muito pouco. As mais consistentes informações provêm de relatos de serviços de excelência em cirurgia de carótida. Como selecionar esses pacientes? Nós temos aqui 3 trabalhos da mesma época, com resultados absolutamente discrepantes. Nós temos o trabalho de Huber, que interviu na carótida e teve 16% de AVC pós-operatório e 21% de mortalidade. Nós temos o trabalho de Sbaraglia, em que teve uma mortalidade de 7,3%, um terço do outro. E nós temos um outro trabalho de Balota, em que não teve, em 102 casos, nenhum AVC, nenhum edema, nenhuma conversão hemorrágica. Então, certamente, aqui tem um mistério que estava necessitando ser esclarecido. A nossa hipótese é que tudo depende do status neurológico do doente, do score neurológico e do tamanho do infarto isquêmico. E vamos tentar demonstrar isso ao longo dessa apresentação. O estudo NASCET, que foi um estudo norte-americano, realizado no início dos anos 90, na verdade, ele não foi feito para tratar pacientes com AVE agudo, mas um número importante, cerca de 100 casos, dentro desse estudo de praticamente 3.000 casos, eles foram operados na fase precoce, antes de decorridos os 30 dias, que era o que normalmente se utilizava nesse tipo de situação. Então, nós vemos que aqui, nesses 100 casos,
eles tiveram 0 óbitos naqueles 42 e nos que tinham sequelas tardias também. Então, existiu aqui um critério que não estava totalmente estabelecido naquela ocasião. Nesse estudo de Naylor, que é um grande investigador dessa área, com 103 pacientes operados com acidente isquêmico transitório ou AVEs isquêmicos não incapacitantes, com estenose carotídea importante, eles separaram os pacientes por diferentes dias ao longo de 2 semanas. E nós vemos que, operados dentro de 48 horas, eles não tiveram nenhuma complicação grave, de 5 a 7 dias, 5,1%, de 8 a 14 dias, 2,8%, e com mais de 14 dias, nenhuma complicação grave também. O que é precoce? O Joint Study, que é um estudo bastante antigo, um dos primeiros estudos grandes de cirurgia de carótida, contraindicava a revascularização aguda, presumindo a ocorrência de reperfusão e hemorragia, porque aqui vocês veem isso aí a década de 60. Quem tentou operar de uma forma generalizada os AVEs teve complicações graves e muitos óbitos. O Nassett dizia que a endarterectomia dava o maior benefício se realizada nas 2 primeiras semanas após a AVE, porque aqueles que não foram operados tiveram cerca de 10% de AVCs graves. Giordano, em 1998, jogou água fria nessa fervura e ele, operando os pacientes precocemente, teve 18% de complicação, ao mesmo tempo que, quando o tempo de espera era maior, ele não tinha. Você vê como os dados são contraditórios. O que é precoce? Na minha opinião, precoce é operar logo. É possível? Há indicações? Quando é seguro? Qual é a janela terapêutica segura? Além do tempo, o que é importante? Nós vemos aqui um caso de uma área isquêmica pequena, uma estenose carotídea grave e a placa que foi removida deste mesmo paciente, com uma estenose crítica com trombose e necrose intraplaca. É interessante observar que, há muito tempo atrás, esse é um trabalho de Vollmar, de 1970, ele replicou esse trabalho em 1996. Lembro que em 1970 não tinha tomografia, não tinha ressonância magnética, só tinha exame clínico e arteriografia. Vollmar é um professor com quem eu tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação na Alemanha. E ele intervia no AVE agudo se ele tivesse o paciente dentro da janela terapêutica de 4, eventualmente até um pouco mais, até 6 horas. O mais importante no critério dele era não haver perda de consciência. O paciente podia ter um déficit motor, mas estando consciente, ele operava esse doente. Eu participei de algumas cirurgias e nós tivemos sucesso. Então, isso mostrava que era possível. Nós não sabíamos exatamente quais eram os pacientes. Então, a luz começou a vir no início dos anos 2000, sobretudo com a introdução da ressonância magnética e, sobretudo, o estudo de difusão que a ressonância magnética permite. Então, nesse trabalho de Patti e de Shah, que são da Universidade de Albany, nos Estados Unidos, eles demonstraram claramente que o risco de transformação hemorrágica aumenta 1,7% para cada 1 centímetro no diâmetro da área isquêmica. E aqui eles quantificaram exatamente o tamanho dos infartos com a transformação hemorrágica após a revascularização. E provavelmente uma dimensão segura do infarto chega de 15 milímetros, de 1,5 centímetro de diâmetro. Mas esse valor é incerto. Segundo Shah, o infarto de mais de 3,5 centímetros aumenta muito o risco exponencialmente, com um P altamente significativo. Nós, então, há uns anos atrás, começamos a fazer um estudo prospectivo dos pacientes que nos se apresentavam a nós com um déficit neurológico leve e agudo, na escala de Rankin, que é conhecido de todos, exatamente em Rankin 0, 1 e 2, e tentar investigar esses pacientes o mais rapidamente possível, com os métodos que eu vou mostrar a vocês, e intervir o mais rapidamente possível. Então, nós temos hoje em dia a ressonância magnética de difusão
a angiotomografia, ou eu prefiro a angiotomografia computadorizada, e realizar também a tomografia, claro, para fazer o diagnóstico das manifestações e transformações hemorrágicas do AVE hemorrágico, e estuda a circulação intracraniana. A primeira coisa que nós temos que tentar fazer é determinar a etiologia do acidente vascular isquêmico para aí orientar o tratamento. Nós sabemos que as causas principais, as 4 causas principais de AVE isquêmico são, em primeiro lugar, a aterotrombose, localizada nas mais diferentes áreas de irrigação cerebral, seja da aorta ascendente, dos troncos supraórticos, sobretudo na bifurcação da carótida, a doença intracerebral de pequenos vasos em cerca da metade dos casos, o importante etiologia, o cardioembolismo em 20% e as raridades em 5%. Então, esse diagnóstico deve estar envolvido na avaliação inicial do paciente. Quando é que nós podemos intervir? Somente excepcionalmente no AVE isquêmico, com déficit neurológico grave, desde que a consciência esteja mantida. Se o paciente estiver comatoso, eventualmente fazer uma trombolise, se for o caso, isso é outro assunto, nós não vamos discutir aqui, mas em relação à bifurcação carotídea, nós operamos alguns casos, no tempo que o Luiz Alberto vai se lembrar claramente, temos CT scan, que tiveram trombose aguda de carótida e que, após uma angiografia ou durante uma angiografia realizada no ambiente hospitalar. Então, nessa situação, com uma equipe treinada e habilitada, o paciente deve ser levado diretamente ao centro cirúrgico, hoje em dia, resolvida a situação dele dentro do ambiente da radiologia intervencionista. Nós temos que ter tomografia sem sinais de hemorragia e a capacidade de revascularizar dentro de 3 horas. Na maioria dos casos, se encaixa nessa situação, os pacientes se encontravam internados. Situações clínicas, como trombose após endarterectomia, ou trombose durante o implante de um stent, ou trombose aguda durante o estudo angiográfico. Quando podemos intervir? A primeira era, raramente, né? Aqui frequentemente podemos intervir quando o paciente dispõe dessas condições aqui, na presença de um AVE isquêmico leve, ranking 0123. Tem que ser feita uma avaliação neurológica, fazer o cálculo do score de ranking, nós usamos o modificado, tomografia ou ressonância para afastar a presença de hemorragia ou a existência de área isquêmica muito extensa. Em casos que têm suspeita de doença carotídea, realizar imediatamente uma angiotomografia computadorizada. Angiotomografia computadorizada, então, ecodoppler e ecocardiograma fazem parte da avaliação desses pacientes na emergência. Selecionar aqueles que são melhor tratados por trombólise, nos casos que são indicados à cirurgia vascular, ter o parecer da cirurgia vascular, nós teríamos condições, devemos intervir em estenoses carotídeas sintomáticas a partir de 50%. Normalmente, nos casos assintomáticos, nós vamos intervir em estenoses muito mais graves e realizar ainda a endarterectomia se o NIHSS for menor que 15. Eu, pessoalmente, acho essa escala muito complicada para a gente ficar fazendo. Tem muita pergunta, muito difícil. Então, nós preferimos a escala ranking, que vai de 0 a 6. Então, o ranking até 3, e com instabilidade neurológica, são pacientes que podem ser tratados. No mesmo estudo, no mesmo serviço de Albany, eles realizaram esse tipo de abordagem em 192 pacientes e tiveram uma taxa de óbito de 1%. Então, situações que nós podemos intervir, eu faço aqui um parêntese, Luiz Alberto, essa é a placa do Sigmund Lang, que a gente começou na outra aula. Sim. Está lembrado? Estou lembrado dele. Foi o que fez a convulsão, inesquecível. Necrótica, com mais de 95% de obstrução. Então, se o paciente estiver anticoagulado, na minha opinião, ele deve ser levado para intervenção, seja cirúrgica, seja endovascular, sem suspender a heparina. A gente vai neutralizar a heparina depois da cirurgia. Então, situações especiais para intervenção imediata,
com ou sem sintomas. Paciente com estenose crítica, que os senhores estão vendo aqui, esse paciente deve ir do estudo de ecodoppler, do estudo de angiotomografia, do estudo de angiorressonância, do estudo de arteriografia, direto para o tratamento. Não tem como ficar encaminhando esse paciente. Isso tem que ser comunicado a quem vai fazer o tratamento e resolver logo, né? Em relação ao tratamento cirúrgico, nós temos que usar os princípios que foram prescritos por Wiley em 1977, para evitar a mobilização de placa de dentro da artéria carótida. A artéria carótida fica parada. A gente tira todo o tecido que a circunda praticamente sem tocar nessa artéria. Então, nós temos aqui nós temos um outro caso em que ocorreu uma trombose intraoperatória. Esse é o paciente que nós estamos tratando de uma estenose crítica por uma restenose após cirurgia de carótida, e na manipulação da carótida interna, acredito que o fio, que o guia rígido que nós estamos utilizando para subir a bainha para fazer o tratamento dessa lesão, acabou encostando lá dentro e levou a uma trombose aguda. Nesse caso, não há o que perder tempo. Vamos intervir imediatamente. Esse paciente, então, foi revascularizado na mesma hora, no mesmo momento, com recanalização dessa artéria, com balão de oclusão proximal, com um bom resultado. Quando nós encontramos dentro do exame a presença de um trombo intraluminal, como os senhores estão vendo aqui, ou a presença de placas móveis. Placas móveis são muitas vezes encontradas ou na angiotomografia, como nós estamos vendo aqui, mas mais frequentemente são encontradas no exame de ecodoppler. Os senhores veem aqui a presença de uma placa chacoalhando dentro da artéria carótida interna, é uma indicação de cirurgia imediata. Tem que chamar o cirurgião, se for um angioradiologista, o radiologista intervencionista, o neuroradiologista, quem souber tratar disso, tem que tratar esse doente imediatamente, não esperar que esse fragmento imobilize em direção ao cérebro. Existe um dilema, como devemos intervir após trombólise? Ainda não há um consenso. Teoricamente, assim que acabar o efeito do agente lítico. Então, aqui tem vários trabalhos. Nós, de uma forma geral, preferimos manter o doente anticoagulado e operar ele depois de 48 horas. Mas já tem gente operando mais cedo. O problema, o trombolítico ele tem uma vida muito curta, mas tem os produtos de degradação da fibrina, que também têm uma ação trombolítica, que ficam circulando muito tempo e são muito difíceis de terem a sua ação avaliada. Então, como tratar? A minha preferência pessoal, eu já falei isso na aula anterior, é operar o dente acordado, ou com bloqueio cervical, ou com anestesia local, com hipertensão controlada no perioperatório, sob anticoagulação plena, usa a derivação interna seletivamente, se o doente tiver perda de consciência ou não, ou se ele não tiver consciência totalmente mantida, ou tiver obnubilado, ou tiver fazendo sob anestesia geral, eu vou usar shunt em todos esses casos, mas isso é incomum. Prefiro endarterectomia de eversão, porque ele é um método que demora muito menos tempo com a carótida clampeada. Acho que é importante que nós tenhamos uma avaliação objetiva, seja ela, qual ela for, do fluxo, não só a palpação da artéria. Nós utilizamos, em todos os casos, o Doppler de ondas contínuas e o pós-operatório em regime de terapia intensiva, em que o mais importante é o controle rigoroso da pressão. E nós utilizamos também angioplastia stent em casos selecionados. No nosso serviço, há cirurgiões como o Dr. Alberto, o Dr. Bernardo e também agora o Dr. Daniel Leal, que preferem operar doentes com anestesia geral. A diferença é também na endarterectomia, eles preferem endarterectomia longitudinal, com PETs, na maioria das vezes de pericárdio. E é muito importante dizer aqui que, como a endarterectomia é feita, isso não é tão importante. O importante é que ela seja bem feita com critério e que remova totalmente a placa de ateroma. Se ela é feita com eversão, por PET de pericárdio e tal, isso não tem, no meu ver, não tem muita importância. Eu também utilizo essa técnica quando eu opero sob anestesia geral. Eu vou compartilhar com vocês 2 casos recentes de intervenção precoce em sintoma agudo. Essa mulher médica foi operada, vocês estão vendo aqui, em março desse ano. Ela é uma senhora de 70 anos,
que apresentou episódios recidivantes de disgrafia e monoparesia braquial direita ao longo de 6 dias. Como ela tinha tido um câncer de mama há cerca de 1 ano atrás, embora tenha tido atingido critérios de cura, pelo menos para 1 ano, ela foi suspeitada que fosse uma metástase. Mas, como os sintomas se repetiram, o neurologista dela aqui, que é o Dr. Daniel Bezerra, ele achou que isso, na verdade, era uma manifestação isquêmica e solicitou um ecodoppler de carota. Vocês veem aqui a ressonância magnética de difusão, mostrando nitidamente a área isquêmica do território cerebral comprometida. Não deu outra. A angiorressonância mostrou uma estenose crítica da artéria carótida interna esquerda, com uma circulação intracerebral caprichosa, ela não tem o segmento A1 da cerebral anterior, ou seja, todo o território da cerebral média esquerda dependia exclusivamente dessa artéria carótida, e aqui eu tenho na angio-TC, feita na véspera do dia da cirurgia, em que nitidamente é uma placa complexa, instável, com área fibrose, necrose, ecolucente, ecogênica, com calcificação e provavelmente ulceração. Então, a placa típica emboligênica. Aqui depois vem a exposição cirúrgica, feita no dia seguinte à angiotomografia, e aqui a cirurgia realizada, uma endarterectomia de eversão. Esse é o momento da retirada da placa da artéria carótida interna. Vocês veem o grau de estenose, era muito importante. E aqui retirada totalmente a placa do ateroma. Depois dessa retirada, ainda vai ser feita o tratamento microcirúrgico do endpoint da artéria, para que não fique nenhum fragmento de íntima ou de ateroma nessa região. Aqui você vê a placa que foi retirada. Ela até parece assim que não é tão estenótica, mas quando ela é fechada, ela ficava com cerca de 90% de obstrução. E ali depois a reconstrução da artéria, que é uma reanastomose da artéria carótida interna na artéria carótida comum do bulbo. Essa senhora ficou 1 dia a mais do que o normal no pós-operatório. Nós tivemos dificuldade de controlar a sua pressão arterial. Ela teve uma lenta e progressiva melhora do déficit motor e 1 mês depois ela já consegue escrever normalmente. Aqui é um outro caso, muito interessante também, porque tratava-se de um paciente de 61 anos, com história de tratamento de carcinoma epidermoide de língua por irradiação cervical 27 anos atrás. Naquele tempo não tinha o tratamento radioterápico do carcinoma de boca e de língua, que nós temos hoje em dia, que é mais focalizado. E feito um tratamento muito mais amplo, e muitos pacientes tiveram complicações actínicas, como inclusive arterites actínicas, como nesse caso. Esse paciente, então, ele apresentou uma amaurose fugaz do olho esquerdo, e em 1 ano antes, há 4 anos antes, aliás, ele foi detectado uma oclusão da artéria carótida comum esquerda e uma estenose de menor importância direita. Em novembro de 2018, ou seja, 1 ano e meio atrás, ele teve detectado o agravamento dessa estenose, com ulcerações e dissecção e degeneração aneurismática com trombos murais da artéria carótida comum e da artéria carótida interna direita, como vocês estão vendo aqui. O ecodoppler dava uma estenose em torno de 90%. Nós, então, solicitamos ao seguro autorização para tratar esse caso. Como era um paciente de uma carótida só, era uma lesão actínica, era uma indicação absolutamente precisa para a realização de um tratamento endovascular. Nós solicitamos um tipo de stent específico que tivesse uma força radial grande para poder contrapor essas lesões actínicas. E aguardando uma interminável autorização com o provedor de saúde, esse paciente sofreu, no dia 19 de novembro, um chuveiro embólico. No total, nós tivemos 27 áreas de diferentes segmentos comprometidos de isquemia cerebral da ressonância magnética de difusão. É importante dizer que nenhuma mais tinha de mais de 10 milímetros de comprimento. Nós tínhamos
embolização no lobo frontal, têmporo, parietal e occipital. Então, esse paciente inicialmente foi antiagregado, ele teve uma recuperação bastante boa, e nós, no quarto dia, realizamos uma nova ressonância de difusão. Não houve aumento das áreas isquêmicas, e nós, no quinto dia, então, o operamos com excelente resultado e alta hospitalar 3 dias depois. Aqui os senhores veem o material atorembólico que foi capturado pelo filtro de proteção cerebral nessa artéria. Então, eu considero como ponto-chave na determinação de qual o momento ideal da revascularização carotídea após evento isquêmico agudo, em lugar uma adequada estratificação clínica, obviamente neurológica também. Um diagnóstico por imagem, em que nós vamos determinar o volume da área isquêmica e o diagnóstico imediato da etiologia dessa isquemia e a participação de uma equipe multidisciplinar. O pós-operatório é muito importante que ele seja uma unidade de terapia intensiva. Se tiver neurointensiva, é melhor. O controle rigoroso da pressão arterial e antiagregação plaquetária. Os senhores veem aqui os grandes vilões. Esse é o tipo de monitor que a gente não pode nunca ver depois de um doente desse. Esse não era disso. Mas 219 por 93 é o convite à hemorragia cerebral, é o convite ao edema cerebral, é o convite à síndrome de hiperperfusão cerebral que vai levar ao fracasso desse tratamento, dessa abordagem no acidente isquêmico recente de menor monta. Quando operar o doente de maior monta, isso se o Luiz Alberto e os demais membros dessa comissão do Papo Neuro quiserem, nós podemos fazer uma aula seguinte. Eu acredito que o paciente que tem um infarto de mais de 2, 3 centímetros de diâmetro, com déficit neurológico grave, ele deva ser operado 1 mês ou mais depois do AVE, do acidente agudo. Mas essa é uma aula futura. Nós estamos, então, fazendo um levantamento. Hoje mesmo trabalhei com Pedro Sartori, que é um residente nosso. Nós estamos levantando aqui, nós temos cerca de 50 e poucos pacientes. É um estudo retrospectivo que eu, infelizmente, não guardei todos esses doentes prospectivamente. Nós, obviamente, só podemos nos basear naqueles que nós tenhamos uma informação de imagem muito boa, mas esse número vem crescendo substancialmente. Em conclusão, na minha opinião, na presença de sintomas, nós devemos agir o mais rapidamente, o mais precoce possível. O que é isso? Depende de uma seleção individual de pacientes. Tempo é cérebro. Muito obrigado. Muito obrigado. A sua explanação foi excelente. Quero dizer também que já está aceito para você continuar isso aí, falar sobre a cirurgia, mais no infarto já subagudo. E agora eu abro para perguntas. As pessoas que quiserem fazer perguntas vão ter bastante tempo para perguntas. Eu sugiro voltarmos à sua tela, para a gente poder se ver. Você que tem que fechar. Ok? Ok. Estamos nós aí. Arno, eu fico imaginando o seguinte. Você tem 2 pacientes com um quadro clínico muito semelhante, um evento isquêmico transitório de pouca monta, de pouca agressividade, e os 2 são submetidos a uma angiotomografia de carótida. Independentemente do fato de terem feito Doppler ou não, prévio a esse exame, ou se ainda vão fazer, aí eu vou dar o laudo e eu fico olhando para aquela placa e imagino que haja uma diferença na hora que seja assim, importante para o cirurgião decidir se vai intervir ou não, na qualidade da placa. Então, vamos supor, eu tenho um paciente com 70% de obstrução, mas a placa dele é plenamente calcificada, não existe imagens trombóticas evidentes, não existe... a extensão da lesão não é muito grande, restrita a porção inicial da carótida. Aí você pega um outro paciente com 50%, mas você vê ulceração da placa, ou você mostrou aí um caso muito bonito do Doppler mostrando a mobilidade da placa, ou a presença de dissecção associada, ou extensão longa. Isso passa a ser relevante na decisão, na tomada de decisão de operar esses doentes, mesmo com uma estenose tão diferente assim de um para o outro? Obrigado pela pergunta, Mauro.
nós estamos falando aqui de pacientes que tiveram sintomas independente da gravidade. No primeiro caso, a placa lisa, calcificada, não ulcerada, não dissecada, aparentemente estável, eu acho que é um paciente que merece uma investigação de outros fatores etiológicos. Se nada for encontrado, opera a placa. Já o segundo caso, com 50% de estenose, ulceração, vulnerabilidade, vamos chamar assim, né? Esse doente tem que ser operado, porque provavelmente a parte mais móvel da placa já está dentro do cérebro. Uhum. Eu já vi alguns casos assim. E são poucos. Normalmente, uma placa de 50% seria tratamento clínico, mas se ela é sintomática e não tiver outra causa, eu operaria. Não é uma situação comum, é incomum. Mas eu lembro de alguns casos, são poucos, eu talvez lembre até do nome deles, e que tinham estenose nesse tipo de situação. Então, eu acho que eu não causaria dúvida no meu entender. O Arno, naquele primeiro caso que você mostrou, que nós vivenciamos, ele tinha uma circulação colateral ótima. Se tivesse fechado aquela carótida, ele não ia fazer acidente vascular nenhum. Está de acordo? Eu estou de acordo pleno. O problema é a embolia, não é a estenose ali, né? O problema é a embolia. Então, na verdade, a sua cirurgia, grande parte, é a prevenção da embolia, não é verdade? Que vai se repetindo. Aquele caso ali, uma molinha ali naquele início da artéria carótida interna, resolveu o problema do doente. Pois é. Mantinha ele anticoagulado alguns dias e resolvido o problema. Mas aquele paciente você faria no vascular? Acho que é melhor. Aquele paciente, se caísse na minha mão de novo hoje, eu operaria. Operaria normal, também acho. Clipa, tira o trombo. O negócio é não deixar o trombo subir. Fazendo a vascular, não é impossível, mas você esmagar aquele trombo, ou ter aspiração. Para colocar um sistema MOMA, uma aspiração e depois tratar. Muita manipulação com um trombo muito grande ali, né? Também acho. Tirar foto. Boa tarde, excelente aula, doutor Arno. Meu nome é Matheus. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor mostrou um caso aí com a cerebral média aberta. E quando, por exemplo, a cerebral média fica ocluída, altera muito a conduta? Vamos tentar explicitar um pouco mais. Uma estenose carotídea grave... Não, igual, por exemplo, eu sei que assim, muitas vezes, normalmente, provavelmente, a circulação cerebral, apesar do infarto, a circulação, principalmente grande vaso, M1, ali, M2, estando aberta, né? Eu acho assim, o que eu queria saber justamente é se muda muito a conduta quando se tem uma oclusão em tandem, por exemplo? Isso aí tem que ser muito bem avaliado, né? Porque se você resolver só a parte cervical, deixando a parte intracraniana ocluída, você não vai oferecer grandes coisas para o paciente, tem que fazer as duas coisas. Então, se for possível, cruzar a lesão cervical e fazer o tratamento intracraniano, eu não faço isso, então acho que mas seria muito mais lógico fazer as duas coisas simultaneamente. Uma outra opção seria, nós nunca fizemos, mas não tem nada contra, de fazer uma endarterectomia de carótida e o neuroradiologista entrar imediatamente e fazer o tratamento intracraniano. Nós já fizemos isso em casos de trombose aguda de carótida pós-endarterectomia, com o Márcio Sampaio. E o resultado, nesse caso especificamente, não foi bom porque nós não conseguimos desobstruir as artérias lentículo estriadas desse paciente que já estavam trombosados. Essas são abacaxi, né? Porque elas não têm passagem, né? Então, é por isso que eu perguntei. E quando elas fecham, é muito difícil que o trombolítico consiga entrar lá dentro, né? Então, mas talvez se nós tivéssemos sido mais precoces, nós teríamos tido mais sucesso. Então, eu acho que nesse tipo de situação, um trabalho multidisciplinar, muitas coisas hoje em dia também dá para resolver na parte cervical com o tratamento endovascular, né? Então, são casos que têm que ser avaliados, mas acho que a gente tem que estar aberto para poder trabalhar junto quando preciso. Perfeito, obrigado.
Mais alguma pergunta? Doutor Arno, quem está falando é a Gabriela. Deixa eu te fazer uma pergunta. É que agora, na radiologia, até estava falando isso com o doutor Luiz Alberto, está muito na moda uma sequência que chama Vessel Wall, né? Na ressonância magnética, você fazer um T1 e com supressão, com sangue preto, e aí você vê bem se você tem hemorragia ou não tem hemorragia intraplaca. E aí tem vários estudos saindo. O senhor já fez algum pedido de Vessel Wall? O senhor acha que isso vai ter importância daqui para frente? O que o senhor pensa disso? Eu não conheço, para te dizer a verdade. Então, vamos entrar em contato aí, você vai me mandar essa literatura, eu vou estudar isso. Mas me parece ser muito interessante. É, porque está na moda isso na radiologia, né? Mas como a gente... às vezes o radiologista fica estudando um negócio e não faz sentido nenhum, por isso que eu estava querendo saber qual é a sua... o que o senhor pensa disso. Mas, assim, na realidade, eu acho que o grande embate aqui no Brasil é que a maioria dos estudos são em aparelho de 3 Tesla. E não é todo lugar que tem aparelho de 3 Tesla, principalmente na emergência. Os hospitais, de uma maneira geral, têm aparelho de 1,5 Tesla. Mas o que é estudado é isso, você faz uma sequência T1 e aí você vê se tem sangue ou não tem sangue dentro da placa, é isso. Na realidade, o que a gente vê é isso. Isso precisa de um aparelho de 3 Tesla, né? Os estudos, a maior parte dos estudos é aparelho de 3 Tesla, e eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco o uso disso aqui no Brasil, né? Porque a gente tem mais aparelho de 3 Tesla nas clínicas e não nos hospitais. Mas é isso. Mas eu vou te mandar. Eu até tenho um artigo interessante que está sendo discutido dentro do site da Sociedade Paulista de Radiologia, e aí eu vou pegar e vou mandar para o senhor. Vou mandar através do doutor Luiz Alberto. Manda direto para mim, pode ser através dele, copia ele também, mas manda para mim. Há anos atrás, nós fizemos um trabalho junto com o Vivaldo Moura, do Instituto Estadual do Cérebro, e a Raquel Benedetto, que hoje em dia está no Rio Grande do Sul. Infelizmente, o trabalho não foi para frente porque ela se mudou, embora a tese de mestrado dela tenha sido sobre isso. Exatamente tentar com a ressonância, no caso era 1,5 Tesla, se nós conseguiríamos saber qual era a constituição da placa através de ressonância. Então, o doente fazia uma ressonância antes da cirurgia e depois nós submetíamos a placa ao estudo histopatológico para ver se confirmava aqueles achados. E realmente foram muito produtivos esse trabalho. Infelizmente, não ganhou grande vulto porque a cientista que estava se dedicando a isso mudou de estado. Então, acho que deve ser possível. Estou curioso de ver. Eu queria fazer um comentário aqui, é o seguinte. Esse nosso grupo começou, a maioria eram de radiologistas, né? E os radiologistas têm um péssimo hábito. Eles ficam combinando as coisas entre eles e não falam com os outros. Então, o cara fica discutindo se a placa é boa para operar, se não é, mas o cirurgião vascular que vai operar não está participando muitas vezes do negócio. Então, esse tipo de reunião é para a gente justamente discutir esse assunto, ver que às vezes a gente gasta um esforço danado numa coisa para dar uma informação que para você não adianta nada. Entendeu? Eu estou falando assim, olha, isso aí é muito bacana, muito bonito, mas para me indicar uma cirurgia, isso aí não vai mudar nada na minha conduta. Deixa eu fazer uma pergunta reversa aqui. Esse nosso trabalho é baseado em área isquêmica com um comprimento que nenhuma lesão tenha mais de 15 milímetros de comprimento. Já tem agora, nos últimos tempos, nós temos operado umas um pouco maiores, um pouco. O que vocês acham desse tamanho? Isso é um tamanho razoável? Nós devíamos expandir isso? A minha ideia é fechar esse trabalho com 15, com esses doentes que nós temos, e depois ampliar um pouco mais. Porque desses pacientes todos não morreu ninguém. Nenhum teve agravamento do déficit neurológico.
Então, está mais ou menos provado de que é seguro esse limite. Mas e se o limite for 3 centímetros? A gente está perdendo gente. O que vocês acham? Eu acho que tem que ser isso mesmo. A gente tem que. Nós estamos agora, nós temos essa reunião hoje, vamos ter algumas outras em seguida, que é justamente isso. A gente tem que estabelecer quais são os nossos limites. Então, se fazer um estudo que a longo prazo você vê se esse camarada que você operou com 3 centímetros, se ele sangrou e tal, mas no fundo, quando compilar aqui em termos de grandes números, esses pacientes que tiveram até que ser operados, às vezes ficam com um déficit menor do que não foi mexido. Então, acho que essas coisas, nós estamos numa fase de aprendizado. Você baseia muito as suas cirurgias, por isso que quando a Gabriela perguntou, vocês perguntaram, o Mauro perguntou o negócio da perfusão, você quer saber ali se a área que se você vai tratar, porque a complicação na cirurgia desse tipo é menor que na anticoagulação. Então, se você tiver, mesmo que você faça uma reperfusão numa área pequena, você não vai ter nada muito crítico. Pode até ter um hematoma que tem que ser drenado, né? Então, eu acho que por isso que se baseia muito na difusão. A perfusão para você não parece ser tão importante. Você está vendo mais o risco cirúrgico. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum comentário? Estou muito feliz de poder participar isso com vocês. É uma área, eu acho que é uma nova fronteira, e tem vários centros no mundo que estão se dedicando a esse tipo de abordagem, né? E que eu acredito que muita gente vai poder ser beneficiada com esse tipo de abordagem com segurança, né? Isso aqui é algo importante também, né? Hoje mesmo nós vamos ter uma aula sobre trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica dos vasos intracerebrais é um assunto super importante. Aí é muito importante saber perfusão, difusão, saber qual é a área que você vai salvar. Então, o que a gente está testando agora são os limites, até onde a gente pode ir para beneficiar o paciente e não prejudicar. Então, nós vamos ter várias reuniões agora tratando justamente disso. Então, a gente está numa fase. Antigamente, a gente via o infarto evoluir naturalmente, o sujeito ficava sequelado, não se fazia nada, e agora a gente já está intervindo bastante, conseguindo resultados bastante eficazes. E, Bebeto, Sim. Só uma coisa, eu acho que quando começarem a chegar esses equipamentos aqui, que é um tomógrafo acoplado a um angiógrafo, que eu acho que vai ser um próximo salto, né? Até o Matheus talvez saiba mais do que eu isso. Porque ali eu acho que você consegue fazer uma arteriografia com um estudo de perfusão muito melhor do que o que a gente consegue fazer atualmente, né? Porque você faz uma tomografia, mas com uma injeção na artéria, né? Você faz uma... Porque os aparelhos são acoplados. Aí sim eu acho que você vai ter um estudo perfusional muito interessante. Exatamente. E aí acho que talvez possa... Não é uma injeção venosa que você não tem um bolo, né? Realmente, isso aí é um negócio sensacional. Que aí eu acho que você vai conseguir expandir o limite e vai saber aquele paciente que talvez consiga saber qual que é o crítico ali, o ponto crítico ou o tamanho crítico da sua isquemia. Né? Isso realmente é um negócio que acho que vai fazer muita diferença. Isso vai realmente. Bom, Arno, então me resta agradecer a você. Essa reunião foi muito boa. Eu ainda tinha uma perguntinha, que eu fiquei meio assim, o tempo que você estabeleceu para intervir, né? Você disse que você vê a área de difusão. Qual é o tempo que você estabeleceu para você? O mais rápido possível. Não sei, mas até quando você vai? Quantas horas você vai? Isso aí, eu acho que se a área isquêmica é pequena e tem a lesão emboligênica, opera. Não tem, exatamente. Está certo. Isso eu queria ter certeza. Eu acho que assim, o nosso grupo ainda não é unânime nisso, né? Por exemplo, eu sou dessa opinião, o Alberto também, o Bernardo já é um pouco mais receoso, ele acha que se esperar às vezes 1, 2 dias é melhor. Eu pessoalmente acho que não faz diferença.
A coisa está estabelecida, a bomba está ali. A bomba relógio, quando é que ela vai soltar outro pedaço, ninguém sabe. Então, se a lesão é pequena, isso é pelo menos a minha teoria atual. Eu acho que a gente deve eliminá-la o mais rapidamente possível. Faz a área de necrose, de infarto sendo pequena, você aborda 24 horas, lá o que for. Okay. Deve ser no mesmo dia. Vários eu operei. O paciente teve de manhã, de tarde estava entrando na sala. Só se pudesse ser mais rápido, eu teria sido mais rápido. Claro, quanto mais rápido, melhor. Então tá bom, Arno, muito obrigado. Olha, então a gente já fica comprometido aí com essa nossa próxima reunião. Você vai falar sobre eventos mais tardios. E uma coisa que eu também queria propor a você, é um interesse meu, assim, pessoal, que me interessa muito, é cirurgia de aorta abdominal relacionado com dano neurológico, com infarto medular, infarto. Então, acho que é uma coisa que a gente podia pensar em fazer uma reunião nisso. Está de acordo? Abdominal ou tóraco abdominal? Tóraco abdominal. Tóraco abdominal. Para ver as dissecções com os infartos, por que infarta, por que não infarta. Porque às vezes você tem uma dissecção grande que não infarta nada. Então a gente vai mostrar também as bases anatômicas da circulação medular para justificar, às vezes, uma preservação interessante. Eu tenho pronto isso. Então está ótimo. Então já ficam dois assuntos para curto prazo. Arno, muito obrigado. É crônico, tem que dar um tempinho que tem que preparar, tem que separar os doentes. O conceito está todo na cabeça, mas a casuística tem que separar para ver. Isso também não é difícil, porque a gente tem tudo isso levantado. Eu estou preparando um material bom de anatomia de medula, entendeu? Que isso explica muito porque, às vezes, os pacientes reagem de maneira tão diferente. Faz uma dissecção grande e não faz dano neurológico. Sem dúvida. Então está aqui, Arno. Ok, muito obrigado. Muito obrigado a você, hein? Muito obrigado a todos. Aí, mas os que eu vejo aqui, os nomes, um abraço a todos. Você viu que foi pouca gente, mas foi selecionado, né? Ah, Isso aí que tá.